Olá, nono ano, tudo bem? Veremos, né, na nossa primeira videoaula do terceiro bimestre, figuras semânticas. Lembrando que na nossa primeira aula do terceiro bimestre, que foi feita através da nossa videoconferência, a gente viu a primeira matéria do terceiro bimestre, que foi o gênero textual poema. Vimos as características do poema, lemos um poema, exemplifiquei para vocês, certo? Nesta semana, nesta quarta-feira, 12 de agosto, nós demos um salto para a segunda unidade. Por quê? Porque hoje gravarei a videoaula, estou gravando a videoaula sobre as figuras semânticas. Então, a gente viu nesta quarta-feira o gênero textual romance, tá? E a gente vai ver as figuras semânticas, vai dando continuidade no que a gente viu ano passado. A gente vai ver algumas figuras, tanto semânticas como sintáticas, algumas que vocês ainda não tinham se apropriado, mas é importante que a gente se aproprie das figuras de linguagem para a gente, principalmente nos poemas, nas músicas, que as figuras de linguagem elas são muito empregadas. Por quê? Porque as palavras são usadas no sentido fora do habitual, fora do usual. Se você se apropriar desse conhecimento das figuras semânticas, das figuras sintáticas, das figuras fonéticas, vocês compreenderão melhor esse gênero textual poema. Então é importante que a gente diferencie, que vocês lembrem o que é denotação, o que é conotação, o sentido denotativo e conotativo, né? Lembrando que a linguagem denotativa tem a ver com D de dicionário, né? Que eu peço para vocês associarem, e a linguagem denotativa é quando as palavras elas são utilizadas no sentido que lhes são comum, no seu sentido próprio, no seu sentido literal. E a linguagem conotativa as palavras já são usadas no seu sentido fora do usual, né? Você dá a estas palavras outros sentidos que não lhes são comum. O sentido que o poeta, né, o músico, o autor, ele tem na sua imaginação e faz o interlocutor, o leitor, o apreciador dessa obra, viajar aí na imaginação, tá? A gente viu ano passado, como eu falei, a maioria de vocês, a gente viu as figuras de linguagem. Este ano, este livro, ele dividiu as figuras de linguagem em figuras semânticas, que tem a ver com significado, fonéticas, com som, e sintáticas mesmo, com a sintaxe, com a estrutura dessas palavras aí, tá? Então, ficou organizado assim no livro. Eu quero muito que, enquanto a professora fala, vocês peguem lá o livro de vocês, na unidade 1, né? Na página 21, a gente vai ver as figuras semânticas, né? Poema é muito importante porque é muito importante para que vocês compreendam melhor o poema. Ai, professora, eu não gosto de ler poema. Ô, meu bem, se você fizer só o que você gosta, a gente não vai fazer nada, né? Então é importante que vocês, como usuários da língua portuguesa, tenham conhecimento para vocês utilizarem a língua de acordo com o que vocês necessitarem, certo? Se vocês não conhecem, vocês não vão utilizar. Então, na página 21, a gente viu até um poema na aula do dia 5, na aula sobre poema, a Ashley leu o poema da Porta, né, que causou um riso, até por causa das rimas, né, simples, né, mas que trouxe um novo significado para a porta, esse objeto tão comum, tão trivial na vida de todos nós, mas que foi utilizado com outro tipo de significação, tá? Então, na página 21, a Ashley vai ler, certo, Ashley? Texto 1, o gondoleiro do amor. Teus olhos são negros, negros como as noites sem luar. São ardentes, são profundos como o negrume do mar. Teu amor na treva é um astro, no silêncio uma canção. É brisa nas calmarias, é abrigo no tufão. Então, neste poema de Castro Alves, belíssimo. Só fazendo um parênteses aqui, amores. Não conhecem o significado de determinada palavra?
Tenha curiosidade, vai lá e pesquisa, vê quem é gondoleiro aí. Se vocês associarem a imagem com o que está escrito, vocês entenderão que um gondoleiro é esse cara que está com remo aí, esse rapaz aí que está com remo. Então, preste atenção às novas significações das palavras, é importante que vocês tenham curiosidade. Então, vocês viram que na primeira estrofe do poema, os olhos da amada, do amado, do eu lírico, elas são comparadas com a noite sem luar. A gente também viu que são ardentes e profundos como o negrume do mar. Então a comparação é isso, né? Ela traz de maneira explícita a comparação entre dois seres que se aproximam, né, que se assemelham, e faz isso através dos termos comparativos. Então é isso que a gente viu na primeira estrofe. Já na segunda estrofe, a gente também viu uma comparação, né? Só que essas comparações elas estão implícitas, né? Não há presença de nenhum termo comparativo, não há presença do como, né? Ó, o amor da pessoa amada aí o como está entre parênteses, um mastro na terra, né? Uma canção no silêncio, uma brisa nas calmarias e também um abrigo diante do tufão. Lembrando que o tufão é um furacão. Então, esse como aí, ele está implícito, ele não está expresso no texto, tá? Então, essa é a diferença da comparação e da metáfora. A comparação, obviamente, explicita, compara dois termos, utilizando os elementos comparativos, que pode ser o como, o mais comum, pode ser o tal qual, o igual a, tanto quanto, ou na linguagem coloquial, que nem que a gente utiliza muito no dia a dia, tá? Então, comparação é uma figura de linguagem que se dá pela aproximação de dois elementos por meio de uma característica semelhante entre eles. Esse efeito de sentido acontece sempre, sempre, só sempre, pelos elementos, termos comparativos, como eu já disse antes. Então, esta é a definição de comparação. A metáfora, como eu disse, é bem parecida, e a gente vai ver que a metáfora é uma figura de linguagem que determina uma transferência de significado de uma palavra a uma expressão a outra, tá? Isso acontece a comparação quando a comparação é implícita, né? Não está expressa pelos meios de elementos comparativos, tá bom? Quando eu falo, poxa, tal pessoa é uma fera, né? Não estou falando que ele joga ele joga bem como uma fera. Não, mas a fera nem joga bem, né? Vamos lá, ele é bravo como uma fera. Eu falei, ele é uma fera. Em que sentido eu quis dizer isso? Certo? Então, tal pessoa é uma fera, é uma metáfora. Agora, ele é bravo como uma fera, é uma comparação. Tá? Então, a metáfora e a comparação, o que difere uma da outra, são os elementos comparativos, tá? Os elementos de comparação, que na comparação, obviamente, está explícita e na metáfora é implícita. E se na metáfora está implícita, às vezes é mais difícil de você compreender, certo? Então, para isso, é importante que, mais uma vez, leia e indague seus significados, tá? No texto 2, a gente vai ver uma figura de linguagem, né, que o nome, gosto muito desse nome, é a catacrese, e a gente primeiro vai ler aí o texto 2, que faz parte de um excerto, um fragmento do livro Vidas Secas, de Graciliano Ramos. Dobrando o cotovelo da estrada, Fabiano sentia distanciar-se um pouco dos lugares onde tinha vivido alguns anos. O patrão, o soldado amarelo e a cachorra-baleia esmoreceram no seu espírito. Nesse excerto destacado, há um empréstimo vocabular, né? Então, utiliza-se um empréstimo aí para dar mais expressividade para o texto. Claro que o autor sabia que a estrada não tem cotovelo, né? Mas ele usou este empréstimo vocabular para dar maior expressividade para o seu texto, para trazer uma nova significação para o seu texto. Então, esse empréstimo vocabular, quando usa cotovelo da estrada, isso chama-se catacrese. Então, a catacrese, gente, é como se fosse uma metáfora, mas já cristalizada. Como assim cristalizada, professora? Como você utilizasse aí a catacrese, já como se faltasse um elemento. Então, assim, vou embarcar num avião. Gente, a gente sabe, embarcar mesmo no seu sentido literal é no barco, né? Mas aí, por falta de uma
por falta de uma palavra, a gente já se cristalizou. Então, embarcar num avião, dente de alho, pé de mesa, ela já se cristalizou, ou seja, já é comumente utilizada na linguagem, né? Pé de couve, né? Se a gente associar pé e couve, a gente vai ver que são sentidos diferentes, né? Então, a palavra saiu do seu sentido etimológico, a etimologia dessa palavra já saiu. Então, a catacrese, eita que eu gaguejei! A catacrese é uma figura de linguagem que, por meio de um empréstimo vocabular, por associação ou por semelhança com seu significado, estabelece um sentido novo ao termo utilizado, né? Então, pense na catacrese como uma metáfora cristalizada, ou seja, é comum a gente usar, né? Então, como vi, pé de meia, braço de rio, boca de forno, pena de metal, folha de papel, né? A gente folha, papel, a gente vê que são sentidos, mas já cristalizou-se, né? A gente vê essa linguagem sendo empregada assim nos textos, até nas propagandas. Se a gente pegar um pacote de papel, a gente vai ver lá folha de papel, né? Então já está cristalizado. A gente vê os repórteres falando, né? Embarcou no avião, né? Então já se cristalizou. Então isso é uma catacrese, tá? Um empréstimo vocabular ou uma palavra utilizada que já saiu do seu sentido etimológico original. Na página 23, a gente vai ver outra figura de linguagem, né? Vamos ler o texto? Vamos lá, Tamires, agora? Texto 3. O bonde passa cheio de pernas brancas, pretas, amarelas. Para que tanta perna, meu Deus? Pergunta meu coração. Porém, meus olhos não perguntam nada. É uma poesia de Carlos Drummond de Andrade, tá? Que fica no livro dele, o poema de Sete Faces. Nesse trecho extraído do poema Sete Faces, o eu lírico afirma que o bonde passa cheio de pernas. Sabemos, entretanto, que o bonde retratado estava cheio de pessoas, né? A substituição de uma palavra, de uma expressão por outra, pode existir, por existir uma relação de proximidade de sentidos, entre elas se configura uma metonímia. Gente, a gente pensar a metonímia de uma maneira até mais simples, a metonímia tem vários tipos de metonímia, né? Mas é mais simples quando a gente utiliza, ao invés de utilizar o produto, a gente utiliza a marca, Bombril. Na verdade não é Bombril, é esponja de aço. Quando a gente usa uma parte pelo todo, a gente fala os sem teto. Na verdade eles não são só os sem teto, né? Então a gente usa a metonímia no nosso dia a dia. Também quando a gente emprega o autor pela obra, né? Li Machado de Assis, né? Li Chimamanda, que é uma autora maravilhosa, nigeriana, perfeita. Então, li Chimamanda. Na verdade, eu não li Chimamanda, né? Eu li a obra dela, o livro dela. Quando eu falo que eu vou ouvir Zeca Pagodinho, que eu vou ouvir Raul Seixas, vou ouvir tantos outros lá. Então, na verdade, você não vai ouvi-los, né? Você vai ouvir a obra dele, o CD dele, a música dele, certo? Então, a metonímia é uma figura de linguagem que se configura na substituição de uma palavra ou expressão por outra, por haver aí entre elas um sentido de proximidade de sentidos, né? Então, quando a gente usa, vou beber uma Coca-Cola, né? Ninguém fala que vou beber um refrigerante feito de cola chamado Coca-Cola. A gente fala que vai beber a marca, né? No lugar realmente do produto, ok? Beleza? Então, eu vou parar este vídeo aqui para não ficar tão longo e a gente continua no próximo. Então, aula 1, vídeo 1 sobre figuras semânticas. Até já!